uma lei. O Código de Ética Médica é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Como todo procedimento ético, ele, em estrito sensu, em tese, deveria ser até se chamando um código de moral ética. Questões de detalhe, mas assim, quando a moral é relacionada aos costumes, ao que vem ocorrendo. Então, de tempos em tempos, o Código de Ética Médica ele é revisado, porque ele é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e ele é revisado, e para essa revisão, o Conselho Federal de Medicina faz uma consulta aos médicos, né? No entanto, existe uma legislação por trás que respalda essa logística de alteração dos códigos, do Código de Ética, né? Através dessas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Mas essa é uma atribuição do Conselho Federal de Medicina, não é uma atribuição dos conselhos regionais. Os conselhos regionais de medicina, eles aplicam o que prevê o Código de Ética Médica e, no entanto, na infração de algum artigo do Código de Ética Médica, que de tempos em tempos é revisto, como vem ocorrendo, né? Até porque os costumes mudam, né? O que o médico fazia há 50 anos mudou muito do que ele faz hoje em dia. E conforme haja uma infração a um código ou um artigo do Código de Ética, ele pode receber uma punição. Essa punição, sim, é baseada em lei. Aí essa lei prevê alguns níveis de punição, sendo punição para nível A e B, são censuras sigilosas, que só fica como se fosse um puxão de orelha pro colega médico, né, em caráter restrito, sigiloso. De C adiante, daí sim, tem a censura pública, tem a suspensão por 30 dias e daí a cassação do exercício profissional, que são as três, o máximo, né? Assim, é uma punição muito pesada. Se a gente comparar, né, você veja, a formação do médico é tão difícil, são anos de estudo, tanta dedicação, vestibular, tem provas, depois ainda prova de residência, provas de título, concursos públicos, então faz tudo isso. É muito doído você fazer um julgamento de um colega, isso sempre as decisões dentro do conselho são colegiadas, não existe uma decisão autocrática, eu decido que o colega vai perder o CRM, coisa, não. Tudo isso é em votação e as mais importantes são em plenária, né, que daí são todos os conselheiros, e outras são nas câmaras de julgamento, mas sempre em votação e a maioria ganha. Se a maioria prevalecer, a maioria prevalece e é o que acontece. Então, quem julga são os próprios conselheiros. E para ser conselheiro tem que ser médico, né? Então, assim, obrigado. Os médicos só são julgados por outros colegas médicos também, né? Isso. Eu acho que faz sentido, porque eles podem entender até tecnicamente e até o contexto, né, operacional. Às vezes a gente vê assim, um monte de situação que não é o mundo ideal, mas que dependendo do momento, né, Matheus até pode falar bem, né, em termos de gestão. Você tem lugares com desassistência, aí tem um médico sozinho, sei lá, para atender um número muito maior de pacientes, né? E aí, às vezes, ele entra em algum tipo de infração, vamos dizer assim, e ele é julgado, e aí o bom senso pode prevalecer e falar assim, não, mas ele realmente estava sozinho, por isso que não dava para ele atender tão rápido assim, por isso que demorou o atendimento, que reclamaram lá, fizeram uma denúncia, enfim, né? Imagina, assim, dando só um contexto anedótico aqui de situações, né, Matheus? Exato. Né? Assim, tem várias situações que nos chegam diariamente e as pessoas, né, leigas falam, eu vou acionar o CRM, vou levar você para o CRM, né? E muitos colegas médicos até ficam meio que com receio desses eventos, né? Por conta das sanções mesmo que são impostas a eles, né? Só que quem está ali no dia a dia não entende a dificuldade que infelizmente, o Sistema Único de Saúde, né, ainda é muito precário em algumas situações, em alguns locais, e só julga quem vive a situação, né? Não tem como uma pessoa que nunca vivenciou, nunca esteve, não conhece
se posicionar e querer julgar um colega visto como funciona mesmo, né? Um exemplo. O André. André, você pegou 2 pacientes, você estava ali com um paciente crítico, por que você não fez isso? Eu sabia que eu deveria fazer, mas infelizmente eu não tinha o recurso. O paciente evoluiu mal, vai chegar lá no CRM, uma denúncia, né? Vamos colocar assim, só que aí o conselheiro vai entender a situação do colega. Poxa, o paciente infelizmente evoluiu mal, mas não foi por uma desassistência, uma negligência. Mas aí, Matheus, eu acho que você toma um ponto muito sensível, muito interessante. Então, já que estamos no Roundcast, imaginemos que nós 5, nesse exato momento, estivéssemos, né, fazendo um round de um serviço de saúde qualquer. Então, você veja que interessante, acho que essa nossa discussão vai agora auxiliar esse paciente. Porque todos aqui temos nossa experiência, já fizemos plantão, mas nesse momento, esse ambiente, né, seja uma clínica, um hospital, um pronto-socorro, ele pode estar mais ou menos estruturado. O CRM é capaz de ajudar e auxiliar nesses déficits, nessa dificuldade da estrutura. Ao mesmo tempo, como você falou, eventualmente um pronto-socorro, uma porta aberta, nós vamos ter inúmeros pacientes potencialmente graves. Ou seja, como é que você cria uma norma para definir como assistir esse ambiente de tanta sobrecarga para o médico num plantão? Por outro lado, o que é inegável, e isso sempre aproximará o médico do código de ética e de qualquer CRM possível julgamento, a assistência ao paciente. Anote no prontuário, faça o seu melhor, assista da melhor forma. Por mais caótico que lhe pareça, anote isso tudo. E quando em colegiado recebermos esses documentos, médico, não tenha dúvida que o colegiado, as câmaras técnicas de análise desse potencial problema, do desfecho desfavorável, isso será muito bem avaliado. Porque todos nós já estivemos nesse cenário. Legal. E, em prol do paciente, registrando em prontuário, fazendo o seu melhor, isso ultrapassará o próprio Código de Ética Médica. E é bem isso. O segredo é a relação médico-paciente. A gente cultivando uma boa relação e anotando isso no prontuário, é difícil você ter realmente uma situação assim de preocupação junto ao CRM.